uma questãozinha que não precisa da parte de nível superior, mas se você soubesse a parte de nível superior, você estaria com mais malícia, mais tarimbado. Ó, tudo da CESP, hein? Suponha que uma esfera não condutora de raio R esteja carregada com uma carga total Q, distribuída uniformemente em todo o seu volume. Ó, tem que ler essa frase mais de uma vez. Eu tenho uma esfera, ela não é condutora e ela está uniformemente distribuída a carga. Então, em tudo que é lugar, tem carga. Pois é. Vou desenhar aqui carga positiva, mas poderia ser carga negativa, ele não falou nada, beleza. E aí, sendo esse E0 a constante de permissividade e ρ a densidade volumétrica de carga nessa esfera, o campo elétrico em sua superfície é expresso por qual expressão, qual relação? Olha só, esse tipo de exercício a gente pode dizer que a gente poderia fazer por lei de Gauss. A integral fechada de E dA é igual à carga envolvida sobre ε0. Aí esse E é constante na superfície gaussiana esférica que a gente vai escolher. E esse dA, a integral de dA, é a área da esfera. A área da esfera é o velho 4πr². A carga envolvida é a própria carga da esfera toda, dividido por ε0. Com isso, a gente vai obter a fórmula do campo elétrico que a gente já conhece, ó. 1 sobre 4πε0, Q sobre R2. Só que essa expressão, ela não aparece nessas possibilidades aqui. Mas é porque eu preciso colocar essa densidade volumétrica de carga. Não tem mistério não. Densidade volumétrica de carga é a carga dividida pelo volume. Então, a carga é Q mesmo, e o volume é o volume da esfera. E o volume da esfera é 4/3 de πr². Então, se a gente fizer aqui meio pelos extremos, a gente vai ficar que a carga é ρ que multiplica 4/3 de πr². Pronto. No lugar de Q, nessa fórmula aqui, ó, vou repetir ela. O campo elétrico, ó, 1 sobre 4πε0, e aí Q sobre R2. Q sobre R2. Tem coisa que a gente vai falando, mas fica aquela pulga atrás da orelha. Eu estava até agora, desde que eu comecei essa questão, querendo colocar um fator 1/2, rapaz. Eu disse, rapaz, eu estou fazendo algo errado. Meu ser estava angustiado. Porque, eu não sei se tu lembra, condutores em equilíbrio eletrostático. Tinha uma redecoreba. O campo no interior é 0. Daqui a pouco vai ter uma questão dessa. O campo próximo da superfície, não é na superfície, não, próximo da superfície, é KQ sobre D², onde esse D é o próprio raio, não é? Mas o campo na superfície, aí aparece o fator 1/2 de KQ sobre R². Tu lembra disso? Pois é. Eu estava resolvendo essa questão e esse 1/2 estava me aperreando aqui, rapaz. E olha que eu resolvi a questão antes. Mas apareceu essa dúvida. Mas aí, ó, eu estou feliz, estou te dizendo, revelando o segredo, porque isso é condutor em equilíbrio eletrostático. E o cara falou que isso é não condutor, ele é um isolante. Se ele é um isolante, não tem esse negócio de fator 1/2. Isso aqui é na situação de condutor em equilíbrio eletrostático. Então, aceite essa fórmula aqui, para o campo elétrico na superfície. É dada por essa expressão. Não tem aquele fator 1/2 que eu fiquei noiado, não. Provavelmente vocês nem lembraram desse fator, mas eu fiquei aqui, ó. Pronto, vamos fazer isso. Vamos pegar essa fórmula, que ela já encontra esse aqui, e juntar as duas. E aí a gente vai achar a questão, ó. 1 sobre 4πε0. No lugar desse Q, a gente escreve esse ρ, 4/3 de πr² e tem esse r². Esse 4 cancela, esse π cancela, R2 com R3 só sobra R, e olha a fórmula que a gente vai obter, que esse E é igual a ρ vezes R dividido por 3ε0. Chegou. ρr sobre 3ε0. ρr sobre 3ε0 é a letra E. Questãozinha da CESP, envolvendo essa parte de Física 3 do Halliday, mas sem grandes dificuldades, não teve nenhuma integração. Eu apenas escrevi aqui
a lei de Gauss, mas se você já tivesse começado apenas com esse conteúdo do ensino médio, mais esse densidade volumétrica de carga, juntando as duas, a resposta sairia. Mas é fundamental que aquele capítulo de campo elétrico lá do Rayleigh, ele seja esmiuçado, que você saiba todos os detalhes, porque isso é a base da eletrostática de nível superior, beleza? Então fizemos mais uma questão, foi a nossa primeira questãozinha de elétrica. Não serão muitas e não serão longas essas questões. Mas e aí, vivos? Estamos mantendo, Homero. Quem tinha de sair parece que já saiu, ou então a turma está fazendo a caridade de deixar ligado, não é? E não sair para não deprimir a gente, diga. Sugestões? Tudo bem? Tudo da CESP, hein? Tudo da CESP. Tudo da CESP, já caiu algum dia em algum concurso. Lembra que eu tenho 11 provas com os gabaritos da CESP de Física de nível superior. É gratuito, mas tem que me pedir no individual do Zap, beleza? E aí, ó, eu mando para você, vai ser uma discoteca chegando todos os arquivos. Podemos caminhar? Oi? Lá no pacote que eu comprei tem não, peça a mim que eu lhe dou, peça a mim que eu lhe dou, tá certo? Porque às vezes é tanta prova que a gente tira as questões, seleciona, organiza e coloca só o filezinho. Se a gente colocar 11 provas, o aluno vai me cobrar que eu faça as 11 provas. Aí, para evitar essa cobrança exagerada, eu estou estimulando que você me peça no privado. Mas eu estou selecionando as questões e organizando por assunto. Aí sim, eu coloco lá no site isso mais bonitinho, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui com mais questões da CESP de elétrica. Olha só, essa próxima questão, ela é uma questão que escreve a lei de Gauss no enunciado e explica que esse Q representa a carga total dentro da tal superfície gaussiana. Fala o valor desse ε0 e pronto. Com base nessas informações a respeito aí da lei de Gauss, é correto afirmar que uma esfera condutora de raio R, uma esfera condutora de raio R carregada uniformemente. Meu irmão, se a esfera ela é condutora, é aquela conversa que eu te disse, que ficou a pulga atrás da orelha. Coloquei carga, se é condutora, todas as cargas elas vão para a superfície. E aí a gente tem duas propriedades que tem que lembrar. O campo no interior de uma carga em equilíbrio eletrostático é zero. E o potencial no interior é constante. Isso aqui é básico. Além disso, tem aquelas formulazinhas se a gente considerar uma esfera. Se a gente considerar uma esfera, tem aquele fator 1/2. Mas se não é esfera, é só um condutor em equilíbrio eletrostático, a gente sempre vai poder dizer essas duas informações. O campo no interior desse condutor é zero e o potencial é constante. Bastava isso. Tá aqui, ó. O campo elétrico no interior da esfera é zero. É zero o campo elétrico. Tá certo. Só isso, professor, só. Comente as outras, vou comentar. O potencial no interior é zero? Não, ele é constante. Se a carga é positiva, tem potencial, dá choque. Então não pode ser zero, é falso. O campo elétrico em um ponto externo à esfera é inversamente com o raio. A gente viu que, como é o campo externo? O campo externo é a fórmula lá, ó, Kq sobre distância ao quadrado. Então a relação é uma relação com o quadrado da distância e não com esse R apenas. Então isso aqui é falso também. O potencial elétrico em um ponto externo à esfera é inversamente com o quadrado de R. Meu irmão, lembra a formulazinha de ensino médio? Kq sobre D. É inversamente com a distância e não com o quadrado de R. Então isso aqui é falso, beleza? A letra A. Tá faltando só, professor, a letra B. O campo elétrico e a superfície gaussiana são perpendiculares. Meu irmão, quem são perpendiculares é o campo elétrico e a superfície equipotencial. A superfície gaussiana é a gente que escolhe. Se a gente escolhe, então ela pode ser paralela ao campo, pode ser de qualquer jeito. Então isso aqui é falso também, ele quis fazer essa pegadinha. Campo elétrico e superfície equipotencial é que são perpendiculares. Então ficou mais fácil de marcar. Letra D e um abraço. Matou a questão.
Precisava lembrar isso? Precisava. Condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior é zero e o potencial é constante e diferente de zero. Facinho? Facinho para quem sabe, por isso tem que estar ligado, beleza? Tranquilo demais? Alguma sugestão? Vamos continuar? Vamos seguir. Pois é. Olha, outra questão bonita envolvendo esse conteúdo de Física 3, que aparentemente é difícil, mas você vai ver que é uma questão fácil. Falar de dipolo elétrico. Essa questãozinha de dipolo elétrico, ele vai falar da molécula da água, o H2O. Eu estava em dúvida quem era positivo, quem era negativo aqui no oxigênio e no hidrogênio. E aí eu fui olhar na internet, isso tem a ver com eletronegatividade. A minha química, ela ainda não é boa não. Mas eu olhei que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E isso eu estou te dizendo para dizer que esse oxigênio aqui ó, vai ficar negativo por causa dessa eletronegatividade e o hidrogênio vai ficar positivo. Aqui você nem pode discordar, porque eu não tenho muita moral para te ajudar nisso não. Mas o dipolo elétrico, a gente aponta sempre do negativo para o positivo. Então o vetor dipolo elétrico vai ter essa seta do negativo para o positivo, é a definição. Vou chamar isso de P, é a setinha do dipolo elétrico. Aqui também vai ter o negativo positivo, é o P. Só que ele já deu para a gente o valor desse P. Ele vai dizer que o valor desse P é 1,59. O que é esse P, professor? Esse P, a formulazinha desse P é momento de dipolo, certo? Guarda aí que esse P é momento de dipolo. Vou escrever aqui, ó, momento de dipolo elétrico. Pois é. E o que ele quer, professor? Ele quer o momento de dipolo da água, na molécula da água. Ah, isso é vetor, professor. Em outras palavras, isso é vetor. É, isso é vetor. Esse vetor eu vou decompor em dois pedaços. Eu vou chamar aqui de Px e vou chamar de Py. Esse outro aqui também tem esse Px e tem Py. O Py cancela com Py. Então o que vai sobrar aqui é 2Px. Só que esse Px, eu chamo esse cara aqui ó, de θ, ele está colado com o ângulo, e aí esse Px ele é P vezes o cosseno de θ. Se esse ângulo todo aqui, nem dá para ver mais, mas é 105 e pouco, cento e tanto, ele deu justamente a metade. Então vai ser, ó, 2, esse P, ele falou pra gente que é esse 1,59, e esse cosseno, ele vale 0,6. Então com isso eu vou estar achando esse P dessa molécula de H2O. Vou fazer esse cálculo, nem precisa. Eu já sei que o momento de dipolo elétrico é no eixo X, e tem esse valor 2 vezes 1,59 vezes 0,6. 2 vezes 1,59 vezes 0,6 só pode ser a letra B. Mas, professor, esse assunto, entre aspas, é difícil, mas caiu uma questão fácil. Pois é, era saber a definição. Nem precisava saber esse negócio negativo e positivo. Bastava sacar que em momento de dipolo, a resultante está no eixo X. Está no eixo X, não é Y, então não é XY, é só X. Maravilha. Podia fazer chutando. Rapaz, fazer chutando sempre a gente vai ter essa opção, mas a gente tem que aprender. Então fica aí a lembrança de estudar o velho Halliday. Dipolo elétrico está lá, tanto no capítulo de campo elétrico, quanto no capítulo também de potencial. Vai, fizemos mais uma, hein? Conta aí. Quase terminando. Agora a gente vai fazer duas questões seguidas envolvendo o circuito RC. Mas estou precisando de motivação. Tem gente aí ainda, Homero. A galera tá resistindo, hein? Dois gatos pingados, é verdade. Tá quase depressivo aqui. Mas a gente vai honrar quem está nos valorizando. Estamos aqui. Vou mandar a resolução para todos os grupos ou para quem me pedir. Não, vou mandar só para quem pedir, não é verdade, Homero? Para que eu vou mandar para todo mundo? Não é. Vou mandar para quem pedir. Saiu depois, tem resolução? Tem não. Só para quem me pediu, não é? Me pediu no privado. Porque aí se você pedir no grupo, aí todo mundo vai pedir também. Não, vamos ser bonzinho não. Mande no privado. Professor, eu fiquei até o fim, mesmo que seja mentira. Eu fiquei até o fim, eu quero a resolução porque eu tenho o direito. Pronto, aí eu mando para você. A gente vai fazer como é? A gente vai transformar o print. O Homero disse que vai conferir o print de quem ficou até o final. É mentira que ele não vai ter esse trabalho, que ele não é besta, eu também não. Mas basta me pedir no privado que a gente manda, mesmo sendo mentira sua, não tem problema nenhum, viu? Peça que a gente dá.
Vamos seguir aqui, ó. Estou acabando a aula já. Hoje não vai ter mais meia hora extra, não. Vai acabar antes, As questãozinhas da CESP é passeio, meu amigo. Eu quero fazer questão da EUF matando aqui. É uma questão demorar meia hora. E olha que eu vou ter decorado 3 horas antes, para o cara sair assim, ó. Eita, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Eu quero item IME, professor, não quero EUF, não. Pois é. EUF é muito mais pesado do que item IME. Mas item também tá tudo lá em cima, ó, no nível, né, estratosférico, como se diz. Bora fazer questãozinha besta aqui de circuito RC. Tem questão besta de circuito RC, professor? Tem. Essas duas agora que a gente vai fazer. Foi um enunciado para 2 questões. Vem comigo. Nessa figura está representado um circuito constituído por uma fonte de corrente contínua, por uma chave S e por um resistor e um capacitor ideal. Nesse tipo de circuito, denominado circuito RC, são modelados fenômenos que apresentam características resistivo-capacitivas. Primeira questão associada a esse enunciado. Considerando o enunciado que a gente acabou de ler, após a chave S ser ligada na posição 1, vou ligar aqui, ó, na posição 1, eu estou vendo que a bateria vai alimentar e vai carregar o capacitor. Até ligar na posição 1 e atingir o equilíbrio, a carga Q do capacitor estando em série, no início ela estava totalmente descarregada. Qual vai ser a carga do capacitor? Ó, meu irmão, é o seguinte, o capacitor estava descarregado, o capacitor ele estava em série com o resistor. E quando ele diz que vai jogar na posição 1, simplesmente a gente vai ligar aqui a uma bateria. Pronto, esse é o desenho dessa questão. Então, qual é o lance? O lance é que essa bateria aqui, ela vai gerar uma corrente e esse capacitor ele vai carregando. Vai carregando, carregando, carregando até carregar completamente. Na hora que carrega completamente, você precisa lembrar que não vai passar mais corrente. Isso aqui é um circuito aberto. Então, quando eu digo que o capacitor fica carregado, na prática a gente pode trocar ele por uma chave aberta. E quando a gente troca ele por uma chave aberta, não passa corrente é zero. Pois é. E aí, se a corrente é zero, a gente pode dizer o seguinte, ó, se eu chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui vai ser A também. Mas se eu chamar esse ponto de B, lembre-se que aqui é positivo e negativo, tem DDP. Então, se esse é A, esse é B. Aqui vai ser B. A moral da história é que esse capacitor, ele quando está carregado, ele está recebendo a DDP da bateria, que é E. Qual é a forma do capacitor? O que é que eu tenho que lembrar de capacitor? Que carga é capacitância vezes DDP. Só que essa DDP aqui vai ser a DDP da bateria. Quando ele carrega, aqui ó, não tem mais corrente, meu irmão. Se não tem corrente, a forma do U, né, R vezes I, mas se I é zero, o U é zero. Isso quer dizer que a DDP é zero. DDP ser zero, esse potencial é igual a esse, ó. Então esse capacitor está entre A e B, mas a bateria está entre A e B também. Isso quer dizer que esse U vai ser chamado de E. Então a carga do capacitor, ela vai ser C vezes E. Não acredito que é só isso, professor. Ele está perguntando qual é a carga do capacitor. A carga do capacitor é C vezes E. Tem aí C vezes E? Tem, letra D. Só isso, professor, só. Foi a questão da CESP? Foi. Teve continuação essa questão? Teve. A continuação dessa questão agora é a seguinte, ó. Nessa figura está representado um circuito constituído por uma fonte de corrente contínua. É a mesma, eu já li o enunciado. Mas aí ele diz o seguinte, ó. Da posição 1, o capacitor está totalmente carregado. E aí a carga desse capacitor é Q0. Esse que a gente falou agorinha, que era C vezes E, ele chamou isso de Q0. É a carga inicial do capacitor completamente carregado. Aí a gente vai mudar para a posição 2. Qual é essa posição 2? A posição 2 é essa aqui, ó. Vai ter somente o resistor e o capacitor. Esse capacitor não está carregado, o que é que ele vai fazer? Ele vai descarregar. Ele vai gerar uma corrente aqui e essa corrente vai dissipar, né, energia nesse resistor. E vai até quando? Até ele descarregar completamente. Nesse tipo de situação, ele pergunta aqui, ó, a carga no capacitor e a corrente que fluirá no circuito após o sistema entrar em equilíbrio. Meu filho, após o sistema entrar em equilíbrio, toda a carga do capacitor foi embora. Foi dissipado aqui, não a carga, né? A energia foi dissipada. Então, no final, a carga do capacitor é zero.
e no final não tem mais diferença de potencial, então não tem mais corrente, então a corrente também vai ser zero. Então ele está perguntando aqui na ordem, ó, o que é que vai acontecer, não é, com a carga do capacitor e a corrente. Ah, meu irmão, no final é zero todo mundo. Não acredito, professor, que logo na letra A, zero todo mundo. Pois é. Tem questão fácil, não tem da CESP, depende do concurso. Tem concurso que só tem arrochadinho, mas tem concurso que tem fácil. O importante é que é uma prova bem feita. Se é uma prova bem feita, é uma prova democrática. Quem sabe, faz, beleza? Quem sabe muito, faz muito. Quem sabe pouco, faz pouco e assim vai. É uma prova justa. Então, matamos mais duas questões envolvendo essa parte de capacitores. Temos, se eu não me engano, mais duas para finalizarmos a nossa aula. Sobreviventes, tudo certo? Não foi fácil? Oi, conta aí de novo. Tá dando interferência aí, mas conta aí. Muito bom, hein? É bom mentir, é importante, motivacional, pode mentir que a gente está aceitando como grande elogio, viu? Eu aceito, as mentiras repetidas se tornam a verdade, é a frase que se diz. Bora junto, podemos marcar o aulão da semana que vem, você não vai assistir, semana que vem você vai nada, você está de férias, vai querer assistir aula? A gente pode dificultar as questões. CESP matando. Aí CESP matando, eu mato mesmo, viu? É nível é o F. CESP matando é bonita. CESP matando, eu vou ter que trabalhar muito para preparar a aula. Viu? Física com Chicão saiu. Perdi Chicão. Tá vendo, Homero? Foi, tava lá. Chicão. De vez em quando ele elogia lá no YouTube. Ele faz isso que vocês estão fazendo, né? Mentindo no YouTube. Pelo menos deixa por escrito lá. Você pode olhar no YouTube que tem lá o Chicão elogiando, agradeço, viu? Não estou pagando não, mas a gente vai agradecer. Podemos então ir para a luta? Ó, questãozinha de vestibular, rapaz. Na época que aqui em Pernambuco tinha um vestibular tradicional, o professor de física era valorizado. Depois que veio esse Enem aí, o professor de física ficou obsoleto. Essa é uma questão clássica desses vestibulares que existiam no passado. Ele vai dizer o seguinte, ó, meu irmão, tem duas esferas. E aí essas esferas, elas são condutoras. Elas possuem raios, um é R e a outra é 2R. A carga inicial dessa grandona é 0, mas a carga inicial dessa pequenininha é Q. E o lance é o seguinte, a gente vai ligar essas duas através de um fio. E essa carga vai se distribuir, não é igualmente. Se fosse duas iguais, ia distribuir igualmente, metade para cada um. Mas quem tem mais raio vai ter uma quantidade de carga diferente da que tem menos raio. Então o lance é você saber quando é que atinge o equilíbrio. O equilíbrio ocorre quando o potencial de uma é igual ao potencial da outra. Porque quando tiver diferença de potencial vai ter corrente. Então a corrente cessa quando os potenciais são iguais. Então é dizer que o potencial de uma delas é igual ao potencial da outra. E lembrar a formulinha de potencial. É o velho KQ sobre R, não é? Fórmula de potencial era assim, KQ sobre R. Esse K morre e a gente descobre essa relação aqui, ó. Deixa eu melhorar ela, deixa eu escrever com mais espaço. Q1 está para o raio 1, assim como Q2 está para o raio 2. Isso quer dizer que carga e raio são diretamente proporcionais. No final da história, a maior vai ter uma carga que é o dobro da menor, já que o raio é o dobro, é assim, é proporcional ao raio. Eu podia usar isso em toda a questão? Podia, a gente acabou de provar isso. Então vai ficar Q1 está para R, assim como Q2 está para 2R. Então quando a gente simplifica, ó, o que a gente falou agorinha, que Q2 é 2Q1. Acabou a questão? Não. Eu descobri que no final, a carga da grandona é o dobro da carga da pequenininha. Então, se a gente já sabe disso, já podia eliminar. Ó, esse cara aqui não é o dobro desse, que ele está querendo as cargas no final. Então já não pode ser a letra E. Eita, esse aqui é o dobro desse, então é o pode ser. Esse aqui é o dobro desse, é o pode ser. Mas esse aqui é o dobro, mas está na ordem errada. Não é não. Por quê? Porque é A e B, A é a menor. Se A é a menor, tem menos carga, então não pode ter mais carga. Mesma coisa aqui, ó, tem o dobro, mas a primeira não pode ter mais, então é falso. Então vai ter essas duas, vai ser uma dessas duas. Mas professor, como é que no início tem Q e no final vai ter 3Q? Não pode, professor. Então essa aqui pode ser, já é falso também.
Só sobrou essa. É verdade, já é letra D. Mas faça sem apelar, professor, vou fazer. A gente vai usar a conservação de cargas. A quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois. Só que antes só tinha carga essa primeira que tinha Q. A outra não tinha nada. Então a carga de antes é Q. No final, depois que a gente junta, eu não sei quem é a carga de cada uma. Eu sei que tem Q1 e tem Q2. Mas só que Q2 é o dobro de Q1. Ah, meu irmão, se Q2 é o dobro de Q1, então eu tenho aqui, ó, 3Q1 vale Q. Então esse Q1, ele é Q sobre 3. Maravilha. Se esse Q1 é Q sobre 3, o Q2 é o dobro de Q1. Então é 2Q sobre 3. E aí, ó, a gente mata realmente, como a gente já tinha feito por eliminação, a letra D. Não foi fácil? Foi questão de CESP. Tem questão fácil a CESP também. Mas é um fácil que o caba tem que estar ligado. E estar ligado é estar estudando, porque a gente vai esquecendo. Ó, teve uma época que eu só dava aula para cursinho. Olha que minha faculdade, quando eu fiz a faculdade boa, passei direitinho na disciplina. Mas depois de 10 anos ensinando só para o vestibular, Física 1, Física 2, Física 3, eu esqueci. Aí quando eu comecei a dar aula para esses meninos da faculdade, é que as coisas começaram a voltar. Então o cara, mesmo tendo sido bom na faculdade, se não estuda isso, não lembra mais. E é isso que eu estou batendo na tecla. Ó. Quer passar num concurso de alto nível, precisa saber bem a parte do ensino médio, mas tem que saber algumas coisas da parte do ensino superior. Não precisa ser nível EUF não, mas tem que ser nível Halley. Você não pode ficar com medo das questõezinhas de Física 1, Física 2, Física 3 do Halley. Não pode. Ah, esse assunto eu não me lembro. Ah, eu não me lembro mais de nada desse assunto. Não pode. Para passar em concurso bom. E como é que faz para aprender? Além de fazer meu curso, claro, né? Tem que ter o máximo, eu estou brincando. Mas tem que estudar, pô. Tem que estudar. Tem que voltar a estudar. A gente é uma categoria de professor que exige que o outro estuda, mas não estuda mais. Então não pode ser assim. Quem para de estudar, para de crescer. Pois é. Então, ó, estude, porque aí, ó, até para você sair, mudar de área, você precisa estar ligado, estar antenado. Estudar faz isso. Estudar desperta você para tudo na vida. Inclusive para mudar de profissão, porque você não morreu ainda. Ainda há esperança que você vai deixar esse vício para lá. É ou não é? Tô brincando, viu? Tô brincando. Mas é uma profissão que quando alguém hoje chega, quero ser professor, eu fico calado. Eu nem estimulo, nem desestimulo. Quem sou eu, não é verdade? Mas é sofrido esse negócio de ser professor, não é? Eu tenho um amigo meu, rapaz, ex-aluno aqui, ó, se formou em medicina, sofreu para passar. Depois, ó, sofreu para fazer residência. Mas em um ano de trabalho, nem completou um ano ainda, ele tem no banco R$200 mil. Eu vou repetir, um ano depois de ter feito medicina, residência, tem R$200 mil no banco. Ele tá, não, vou comprar um terreno, vou comprar não sei o quê, vou comprar não sei o quê e tal. Pois é. Então, ó, se liga aí. Mas vamos lá, a gente escolheu esse caminho, vamos em frente. Beleza? Tamo junto? Não quero desestimular ninguém não, vamos embora. Ou já desestimulei, né? Tudo bem. Mas vamos em frente, a gente vai, a gente consegue também nosso dinheirinho. A gente não precisa dos R$200 mil em um ano não. A gente pode ter, sabedoria faz o dinheiro multiplicar. Às vezes o cara ganha 2 mil, é muito mais rico do que aquele que ganha 10. O cara que ganha 10 às vezes não sabe gastar. É mais liso do que o cara que tem 2 seguros direitinho, não é? Então a sabedoria, a paz não é quantidade de dinheiro, é saber o que fazer com o que tem, é ou não é? Mas vamos tentar ganhar mais, com certeza. Ó, última questão, se eu não me engano. Questão aqui, ó, de Pernambuco de novo, 2016. Ele perguntava a lei de Ampère, meu irmão. Lei de Ampère é o final lá de Física 3. É essa história aqui, ó. A integral de BdL é igual a μ0i. Essa é a fórmula de lei de Ampère. Então, essa questão era, me diga qual é a fórmula da lei de Ampère. Lei de Ampère não tem campo elétrico, não. Lei de Ampère tem campo magnético, que é μ0i. Essa tá bonitinha, pode ser a letra B. Vamos olhar as outras. Meu irmão, isso aqui, ó, isso aqui é fluxo, não é BdL não, aqui é BdA. Meu irmão, lei de Ampère não tem nada a ver com campo elétrico. Então isso aqui ele saiu fazendo uma salada. Se eu só soubesse a fórmula de lei de Ampère, a gente matava a questão e fim de papo. Que coisa, professor. Então às vezes tem questão muito fácil, que o cara não sabe nem para onde é que começa, mas já matou a questão, não tem mais o que fazer não. Qual é a lei de Ampère? Lei de Ampère é a letra B.
fim de papo. Perguntou a fórmula, foi. Foi a CESP que perguntou a fórmula, foi. Às vezes é assim. Então tem gente que... Já tive, ó, até a própria IDECão, né? A IDECão perguntou, me dê as equações de Maxwell. Umas 3 provas tinha isso. Me dê as equações de Maxwell na forma diferencial. Meu irmão, o cara não sabe na integral, vai saber na diferencial. Mas é decorar a fórmula. Decorou a fórmula, você acertava. Então concurso, às vezes, é saber umas coisinhas que nem todo mundo lembra. Galera, estamos aí fechando as nossas questões, é isso mesmo. Fechamos todas que tínhamos colocado como meta.